Então, pessoal, começando aqui a nossa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de modelagem de banco de dados. Na aula passada, nós vimos, nesse exemplo aqui, da lista de exercícios 1, o exercício 1, que é o da lanchonete, né? A modelagem de uma lanchonete. Uma lanchonete bem simples, né? Inclusive, vocês lembram que a gente até... Algumas pessoas acho que acham tão simples que estão querendo colocar mais coisas, né? Mas pelo texto aqui, não precisava, mas é lógico que numa modelagem maior, a que vocês vão fazer o trabalho, deveria ter, como, por exemplo, aqui a gente não colocou o caixa, nem as pessoas, os atendentes, né, coisa que o pessoal perguntava, caberia, né, mas aqui a gente não colocou, a gente fez uma modelagem bem simples, porque é uma modelagem inicial, mais para frente a gente vai fazer umas modelagens mais complexas. A gente fez aqui no BR Modelo, não sei porque eu não salvei aqui, né? Mas eu vou fazer agora e salvar. Vou dar aqui um zoom aqui para vocês verem, acho que dá para ver aqui, né? Pode perguntar, João Pedro. O senhor vai responder agora a segunda questão ou fazer de novo a primeira? Eu vou terminar a primeira, a gente não fez ela toda. O que está faltando? Sim, eu vou fazer de novo aqui as entidades de relacionamentos. E agora nós vamos ver a cardinalidade de relacionamentos, tá bom? Como é que a gente coloca a cardinalidade. Então, aqui entendi, eu estou com muita dúvida para fazer. Tá, ok. Já a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, terminando essa parte aqui, eu vou abrir para dúvidas. Cliente, e nós tínhamos outra entidade, produto, né? Não nada, produto, e tinha um relacionamento entre as duas, né? Que era de compra, né? Compra, consumo, uma coisa que lembra, né? Então, o cliente, ele comprava produtos na lanchonete e produtos eram comprados pelos clientes, né? Então, qual é o sentido desse relacionamento? É ligar as duas entidades. Aqui eu tenho os vários clientes cadastrados dessa entidade cliente, que vão comprar na lanchonete, e aqui os vários produtos são vendidos na lanchonete. E entre o cliente e o produto, existe o relacionamento de compra, né? Então, em algum lugar, eu vou deixar registrado no sistema, vou gravar também no sistema, que esses clientes fizeram compras, né? Então, o sentido do relacionamento é esse. O que acontece? Rapidinho, viu, Franciel? O que acontece? Muitas vezes, os alunos pensam que esse relacionamento é uma coisa mágica, né? Ele tem um cliente, tem a entidade, ele vai resolver o problema como um todo de uma maneira bem mágica, mas não é. Vocês têm que pensar a entidade como um armazenamento que vai relacionar os dois, tá bom? Como no caso de compra. Pode falar, Priscila. É que quando eu estava pensando no trabalho, me surgiu uma dúvida. Que é, toda entidade tem que estar obrigatoriamente relacionada com outra ou pode ter entidade sem relacionamento com nenhum? Boa pergunta. Isso aí que você está falando acontece. Em sistemas da vida real, sim. Às vezes a gente acha um sistema que tem uma entidade zona lá que não está servindo ela se relacionando com ninguém, né? Mas quando a gente pensa em modelagem de banco de dados, você não consegue, eu não consigo imaginar nenhum caso em que você cria uma entidade sem que ela se relacione ao sistema. Para que você vai criar armazenar que tipo de informação, por exemplo, que você pensaria aí, que você armazenaria que não estaria relacionado com o sistema? Se conseguir dar um exemplo aí, qual seria, por exemplo? É porque eu tinha pensado, tipo numa empresa, sabe? Sim. Que ela realiza uma função e tal com os clientes. Uhum. E essa empresa ter tipo, como é que eu posso falar? Tipo um sistema secundário, sabe, para auxiliar. E o que esse sistema secundário faria? Deixa eu pensar. Agora eu não estou me recordando bem do que eu tinha pensado. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, quando você se lembrar, você anote, tá bom? Aí você traga numa próxima oportunidade. Mas, a princípio, quando a gente pensa em entidades, dessas entidades do modelagem de banco de dados, elas acabam se relacionando, tá bom? Umas mais, outras menos, né? Tem as mais importantes, as menos importantes. Mas, em questão de modelagem, se você pensa em armazenar alguma coisa para um sistema,
dados para o sistema para ter uma determinada função no sistema, né? Se eles têm uma determinada função no sistema, eles vão se relacionar de alguma forma com o sistema e, consequentemente, com as outras entidades, tá bom? É meio... Mas, tipo assim, o que você está falando aí acontece muito na vida real, viu? Eu já vi aí sistemas que tinham uma entidade aí que ela estava sozinha lá e eles armazenavam alguma coisa, mas não relacionava nada com o sistema, ele queria armazenar separado, né? Mas não faz muito sentido não, tá bom? Ok? Pois tá bom. Então, assim, Maria do Rosário, pode perguntar. Professor, para o trabalho, a gente pode fazer uma modelagem de dados assim por setor? Porque, tipo, se tiver uma lanchonete, uma confeitaria, e aí, antes de chegar na confeitaria em si, na produção, tem o setor de encomendas. A gente pode fazer por setor ou tem que fazer o total inteiro, tudo? Não precisa fazer o total, tá bom? Para ser um sistema simples, não é pensar numa indústria ou numa coisa muito complexa. Se você vê que o que você está pensando é só uma parte relevante, tudo bem, né? Agora não vai chegar com um setor aí, sei lá, com essas duas tabelas aqui, um relacionamento, né? Aí já é muito pouco, tá bom? A gente tem que pensar numa coisa que abarque pelo menos algumas mais tabelas aí. Mas realmente compreensível, viu, Maria? Realmente tem sistemas eles ficam tão grandes que eles acabam tendo dezenas, centenas de entidades, né? Acho que você não vai fazer uma coisa desse tipo. Você fala, se você está conseguindo enxergar o seu desse tamanho, você faz só um pedacinho. Pode perguntar, Anderson. Bom, essa modelagem a gente pode associar a um fluxograma? Isso aqui é um fluxograma, a modelagem. Mas que tipo de fluxograma? Eu tinha que saber primeiro. É porque tem tanto tipo de fluxograma, eu quero saber que tipo de fluxograma você está falando. Por exemplo, de uma atividade. Aí tem um cliente... de que, por exemplo? Atividade. O exemplo aí, tem um cliente que compra um produto. Certo. Aí fazer o fluxograma da compra, né? Você pode fazer, mas eu não estou cobrando isso, tá bom? Existe realmente o diagrama de atividades, que a gente chama disso aí, né? Que seria atividade do cliente fazer uma compra. Quando você faz uma modelagem assim grande, né? Aí tem algumas atividades que você julga mais importantes ou mais complexas, aí você faz o que chama de diagrama de atividades, que você mostra como é que, por exemplo, essas duas tabelas aqui, cliente-produto, quais vão ser as mensagens trocadas entre elas no sistema, o que é que vai acontecer. Primeiro o cliente pega o tablet, depois o cliente vai lá e olha a lista de produtos, aí depois ele seleciona um e depois clica em comprar, né? É um diagrama de atividades, né? Então, você poderia fazer uma coisa desse tipo, mas eu não estou cobrando. Eu acho mais complexo o diagrama de atividades. A gente vai ficar, por enquanto, só na modelagem, que eu vou cobrar, mas você fica à vontade, se você achar que precisa fazer, tá bom? Ok? Então, mais alguém tem uma dúvida pontual antes de a gente continuar a aula? Não? Vamos fazer o seguinte, qualquer outras dúvidas sobre o trabalho, vamos deixar para tirar na hora quando eu estiver explicando o trabalho, tá bom? Pode ser? Aí fica uma coisa mais, um fluxo mais certinho, para a gente não ficar indo e voltando, tá bom? Apesar de você estar relacionado com o trabalho, mas vamos falar do trabalho na hora do trabalho. Então, continuando, nós estávamos nisso aqui, tá bom? Nessa parte aqui, nós tínhamos feito a modelagem de cliente para produto, e vimos que a gente tem um relacionamento entre os dois, entre as duas entidades, que é a de compra, né? Aí ficou esses numerozinhos aqui, né? Bonitinhos aqui, que a gente não discutiu o que era. Para, por enquanto, deixar esses RN aqui, a gente não mudou, né? Que seria a cardinalidade do relacionamento. E eu não expliquei o que era. Então, vamos lá. O que é a cardinalidade do relacionamento? São valores máximos e mínimos de relacionamentos entre essas duas entidades, né? O quanto elas vão se relacionar. Então, por exemplo, aqui nós temos cliente. A gente sabe que o cliente ele pode comprar quantos produtos? 0, 1, 2, 3 ou N produtos. Ele tem que comprar N produtos, vários produtos, né? O que é esse N? É vários. Não sei quantos, é vários aí.
no infinito. Tanto dinheiro que a gente já está comprando, a gente pode comprar a quantidade de produtos, né? E esse N aqui, esse valor do lado direito, onde está o N, seria a cardinalidade máxima do relacionamento de cliente para produto. Sempre aqui do cliente para o produto, ou seja, da entidade para outra, o relacionamento é aqui do lado de cá. Então, eu digo que o cliente pode comprar no máximo N produtos, que é o que está do lado direito, N, né? Poderia ser comprar no máximo 0 produtos? Não faz sentido, né? Então, ele nem precisa ser cliente dessa empresa. Mas ele poderia comprar só um na vida dele, ou 2 ou 3? Ele poderia, né? Então, quando a gente passa de 1, a gente já fala em N, vários produtos, 2, 3, 4, 5, sei lá, milhares, né? Então, eu sei que a cardinalidade máxima de clientes, a quantidade de produtos que o cliente pode poder comprar é no máximo N, vários. E aqui do lado esquerdo, onde está o 0, é a cardinalidade mínima, é o tanto mínimo que ele deve comprar de produtos, né? Geralmente nos sistemas, assim, a nível prático, geralmente isso aqui sempre a maioria das vezes é 0, não é sempre não, a maioria das vezes é 0, a cardinalidade, não sempre, tá bom? Mas a gente pode pensar no seguinte, será que, como eu acabei de falar, faria sentido um cliente comprar 0 produtos? Não faria, né? Então, ele nem está aqui cadastrado no sistema, se ele vai comprar 0, né? Então, para ele ser um cliente da empresa, vou clicar aqui no... Vou lembrar como é que faz aqui. Aqui, ó. Eu clico aqui na cardinalidade, com o mouse na cardinalidade, e clico nesse zinho aqui, de azulzinho aqui. Aí aqui aparece agora a cardinalidade. Ó. Tem as várias, né? A 0 para N, 0 para 1, 1 para 1, 1 para N. No caso, eu acho, particularmente, que a gente deveria colocar 1. Por quê? Porque ele tem que comprar, no mínimo, um produto, né? Não faz sentido ele estar aqui no sistema. Então, eu posso dizer que o cliente vai comprar, no máximo, em produtos, pelo menos, no mínimo, um produto. Então, está aqui a cardinalidade de cliente para produto. Pode perguntar, João Pedro. E se o cliente, tipo assim, ele só olhar o produto e desistir da compra, vai dar algum erro? Não é questão de erro, é que eu estou falando o seguinte, a nível de sistema, né? Para que eu vou querer ter um cliente cadastrado se ele nem comprou nada? É melhor nem cadastrar ele, né? Eu estou pensando assim, mas você pode pensar no seu sistema, não, eu posso deixar ele cadastrado aí, sei lá, num futuro aí distante, ele volta e compra, mesmo ele com 0 produtos, né? Então, pode ser também, tá bom? Só que eu acho que mais a nível de sistema, né, a nível semântico, como eu dizendo, ele compra pelo menos um, mas poderia ser igual como você falou, né? Ele pode muito bem cadastrar ele aqui e ele não quis comprar nada, ficou com 0 produtos, né? Sei lá, deixa ele cadastrado aí, só está cadastrado, mas na prática ele não é cliente da empresa ainda, porque ele não comprou nada, né? Mas está lá cadastrado, uma pessoa cadastrada como cliente, tá bom? Pode perguntar, Maria do Rosário. Tipo quando a gente faz alguma compra pela internet, desiste, fica cadastrado no sistema e fica aparecendo vários produtos na tela do celular depois. Pode, realmente, se você pensar nesse sentido, é uma ótima ideia, assim, né? Nesse sentido, é uma ótima ideia. Mas, é como eu estou dizendo, né? A nível semântico, você não deveria ser cliente dessa empresa, né? Mas eles já pensam, né? Como você está falando, né? No futuro, tá bom? Bem, eu dei a minha... Na verdade, eu coloco isso aqui de propósito, né? Eu já ia imaginar que vocês iam falar essa questão, né? De não comprar, desistir de, sei lá, ficar cadastrado para a empresa mandar propagandas, né? É uma interpretação, cabe sim, no mínimo, né? Mas eu coloquei essa linha aqui de propósito para vocês verem outra interpretação. Eu pensar aqui nível semântico, se ele não está cadastrado, se ele está cadastrado é para comprar alguma coisa, mas as duas caberiam, tá bom? Numa avaliação, botar 0 ou 1 aqui do lado esquerdo, a cardinalidade mínima, para mim estaria ok, tá bom? E agora, ao contrário, né? Eu fiz a cardinalidade do cliente para o produto, agora eu vou fazer do produto para o cliente, né? Um produto, um determinado produto, pode ser vendido, pode ser comprado por vários clientes, no máximo, vários clientes, lógico, né? Eu não vou ter um produto para ele ser comprado só por um cliente. Não tem lógica eu ter isso. Só se fosse um cliente aí muito VIP, né? Para poder. Só ele compra esse determinado produto, né?
Ou então tem um produto que ninguém vai comprar, zero, né? Não posso ter zero, tem um produto aí que aí é que eu não vou ter esse produto mesmo, né? Então, o produto vai ser comprado por vários clientes, por N clientes, tá bom? Na cardinalidade máxima, do lado direito. E a cardinalidade mínima? Quantos clientes, no mínimo, podem comprar esse produto? Um cliente. Pelo menos um cliente. Ou então eu posso ter um produto lá compensando já do outro jeito, né? Como vocês falaram. Eu posso ter um produto que nenhum cliente comprou ainda. Mas aí ele não vai ter uma relação de compra, né? Não, não vai ter. A mínima, né? No mínimo, um cliente compra um produto, é o mínimo. Isso, eu acho também. O que é que você acha? Que é 1 ou 0? Não, eu acho que é 1, porque se for 0, o produto é Uhum. só o produto. Ele não vai ter relação de compra, então. Pois pronto. Então, a gente poderia colocar 1. Eu colocaria 0, só para poder ficar diferente de vocês, tá bom? Por quê? Eu posso pensar que é um produto muito novo e no mínimo ninguém comprou ele ainda, né? Mas acho que cabe. Melhor dizendo, tá bom, pessoal? Em muitos sistemas, as pessoas não colocam a cardinalidade mínima, porque ela não é obrigatória. Realmente ela não é muito relevante, às vezes ela é muito polêmica, tá bom? Em um sistema, sempre é obrigatória a cardinalidade máxima, essa do lado direito. Essa mínima, a maioria dos sistemas as pessoas não colocam, tá bom? Mas, como aqui no BR Modelo ele obriga a gente a colocar, a gente coloca, tá bom? Essa aqui é o mínimo, não tem problema não. Uma outra coisa, eu acho que eu ouvi o barulho da mãozinha, eu acho que a pessoa tirou e botou, né? Outra coisa também, só para curiosidade, esse BR Modelo aqui, pessoal, vocês estão vendo BR Modelo de Brasil mesmo, né? É uma criação brasileira, tá bom? E ela foi feita por alunos, igual vocês, tá bom? Esse BR Modelo aqui já é um modelo bem antigo, há 18 anos. Esse formato é meu primeiro deles, tem um formato desktop, quando eu comecei a usar. E foi feito por alunos de universidade, aí, na universidade, através de projetos de pesquisa, né? E a gente usa muito ele hoje em dia. Tipo, existem outros muito melhores que esse. Esse aqui não é profissional, mas a nível acadêmico, para a gente utilizar, eu acho ele bem mais legal, porque ele é mais simples, os outros são bem mais complexos. Então, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês hoje. A cardinalidade de relacionamentos, a quantidade de interações entre os clientes. Eu queria que alguém fizesse, alguém que fez alguma das questões, ou outras questões, alguém fez? Ninguém? Eu tentei, mas eu não consegui, vou falar a verdade. Não conseguiu? Eu fiz, mas eu não tenho certeza se está certo. Você gostaria de mostrar para a gente ver se está certo? Deixa a Kedma mostrar, porque ela disse que fez só 2. Você tem o seu, Kedma? Pois mostrei. Ai, que maldade. Tá. Mostrar como exatamente? Eu posso falar, né? Você não está com ele no seu computador, não? Eu queria era ver o vídeo Não, funcionando, né? Só eu falando, fiz, não. eu fiz no papel. É que eu fiz meio corridinho. O perfeito era aqui no BR Modelo. Ah, tá, sim, pois é. É sim, Mas é que eu sim, fiz quer bem dizer que você tem? corridinho. Não, quer dizer que eu posso falar as entidades aqui, as relações que eu pensei. Aí tu pode ir fazendo aí no BR Modelo para ficar mais visual. Tá ficando muito folgada, né, mano? Vamos lá, vai Eu dar vou fazer certo. como você sugeriu, tá bom? Vamos embora lá. Era de que mesmo? A segunda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui. Eu não A entendi clínica, né? A o que clínica, né? o que o senhor falou, professor? Vai fazer e o quê? Eu vou fazer, você vai falando, eu vou fazendo aqui. Se eu sugerir Ah, isso. tá. Então tá. É a da clínica. A clínica ela é grande, né? Então, eu pensei clínica sendo uma entidade. Clínica. E o que é que vai Clínica. ter nessa entidade clínica? Os atributos? Que atributos, que informações, por exemplo? Porque clientes, a entidade cliente tem os vários clientes da clínica, de uma clínica, de uma loja, vários produtos de uma loja, né? Sei lá, leite, escova, bolo, né?
Uhum. E clínica seria um conjunto de dados. O que seria esse conjunto de dados na clínica? Pois é. Então, poderia ter funcionário, primeiro o ID da clínica, né? O código da clínica. Certo, mas presta atenção, tudo bem. Eu não estou perguntando questão de atributos, eu estou perguntando questão de itens. Por exemplo, vamos supor que aqui o item produto, né? Tá bom? Uhum. O item produto vai ter os vários produtos de uma determinada loja, né? No caso da lanchonete seria uma bomba, um refrigerante, um pão, né? Um misto quente. E cada um deles ia ter seus IDs, como você falou, né? Não é só os Sim. nomes, né? É o ID, o nome, se ele é fresco ou não, né? Se é, sei lá, se é frito ou não, alguma coisa do tipo, né? O valor também, né? Desse produto. Então, a gente pensa em quantidades em várias informações, como, por exemplo, agora você está falando, por exemplo, a clínica, né? Uhum. Vou colocar aqui a clínica. Que itens seriam esses? Profissionais, talvez. Certo. Vamos continuar, aí a gente vai corrigindo. Vamos lá. Clínica, depois da clínica. Tá. Outra entidade que eu pensei foi o plano de saúde. Uhum. Tem lá, eu nem lembro do exemplo, mas você vai dizendo aí que eu vou lembrando, tá bom? Plano de saúde, Tá. né? Sim. Aí Tá aqui, plano de saúde. outra Negócio entidade. tudo para procurando essa não, vai. Pode falar outra. Outra entidade seria funcionários. Eu criei uma entidade de funcionários para abarcar enfermeiro, Outra médico. coisa rapidinho, desculpa aqui. Pessoal, quem não lê, não sabe aí, dá uma lidinha no exemplo, tá bom? Na lista, para poder entender. Funcionários, né? Uhum. É. Aí eu criei também uma entidade de exame. Exame. Paciente. Peraí, calma. Tá. Estou aqui. Exame e paciente, né? Isso. E foram só essas. Paciente. E como você chegou a fazer os relacionamentos? Fiz. Como foi seus relacionamentos aí? A princípio até que tá funcionando direitinho aqui, pelo que eu tô vendo. A clínica tem convênio com o plano de saúde. A Então, o relação de relacionamento é um convênio. convênio, né? Isso. Aí, o funcionário O funcionário, que ele relaciona com quem? atende na clínica. A Certo. relação de atendimento. Atende. Vou botar aqui atende. Pode ser atendimento? Pode, tanto faz. O Atendimento. senhor é que manda. Mas não é você que manda, é seu sistema aqui, não é meu, não. Vai lá. Tá. Aí, o funcionário solicita exames. Certo. Solicitação, talvez, a relação. Para Solicitação, ficar mais né? genérico. Pode funcionar. Aí, o exame é aprovado pelo plano de saúde. Essa questão é qual mesmo? É a 2. segunda, né? Deixa eu só botar aqui no texto dela aqui, para eu enxergar ela aqui direito. Certo. Qual é o próximo? Desculpa, qual é? O exame é aprovado pelo plano de saúde. Ok. Deixa eu botar. Deixa eu subir um pouco. Diminuir aqui. Ele é aprovado, né? Uhum. E agora? E, por fim, o paciente se consulta na clínica. Então o paciente está aqui para cima agora, né? Uhum. Aí tá ótimo. Eu subisse mais agora, tá aqui, tá deu certo. Eu gostava que ele tem uns bugs aqui, esse negócio. Ai, Deus do céu. Paciente. Se consulta na clínica. Assim, não fez isso mais aqui, não. Peraí, aqui. Em relação de consulta aqui, né? Né? Bota consulta aqui. Isso, exatamente. Aqui. Pronto, é basicamente isso aqui, né? Sim. Deixa eu Foi salvar isso aqui, que ele ficou meio torto aqui, não sei porquê. Eu vou sair e voltar aqui, que às vezes dá esses bugs aqui.
Aqui se ajusta. Ó, melhor agora ficou mais centralizado, né? Uhum. Pronto. Tem algumas coisas aí certas e outras erradas aí, tá bom? Uhum. Ok, paciente, ou entidade, ok. Dá pra vocês enxergarem direito, se não dá? Tá pequeno não, né? Tem minha tela grande, eu fico sem saber se... Não, você tá dando, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá? Paciente tá ok. É uma entidade muito ok, tá de pé. É uma clínica de quem mesmo? Médica, é? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu coloco fazer igual como eu fiz a vez passada. Deixa eu colocar aqui. Ah, sim, tem um texto aqui, peraí. Olha, olhando pro outro notebook aqui, com o texto bem aqui do lado, aqui no bicho aqui no próprio notebook, na própria tela, olhando pro outro. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu copiar aqui para o Word. Deixa eu lembrar como é que é. Desculpa aqui, porque eu estou no Windows, só que eu não uso o Windows. Quando eu estou no Windows, eu fico perdido aqui. Só gosto de usar o Windows aqui para videoconferências, que ele é melhor. Mas eu não gosto dele aqui. Aí quando eu estou às vezes eu fico meio perdido aqui. Deixa eu lembrar. Bom, deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui também. Não consegui, estou me perdendo, eu perco todas as menções dele aqui. Anda, fica do lado. Isso, tá aqui, tá melhor agora. E agora eu tenho que diminuir isso aqui também, né? Diminuir as margens aqui. Não ficou muito bom aqui, mas dá para enxergar aqui. Não ficou bom, não. Tem que diminuir mais essa margem aí. Agora tá melhor. Vou aumentar a letra aqui também. Tá bom, agora deu certo. Dá para vocês verem direitinho as letrinhas aí, dá? Pra ler? Sim. Dá sim. Então, tá aqui. Vou dar uma lida rapidinho aqui no exemplo aqui que a Kedma fez, tá bom? Esse exercício. Tá bem rápido. Pode bagunçar o negócio aqui. Então, em uma clínica, a segunda questão. Em uma clínica são atendidas diversas especialidades médicas. A clínica possui convênio com diversos planos de saúde. Quando o paciente solicita determinada especialidade, é marcado uma consulta ligando este ao médico que vai atendê-lo. Quando o paciente não sabe qual especialista precisa, é enviado né, a uma consulta de enfermagem para ser então marcada a consulta com o especialista. Tanto a consulta de enfermagem quanto a do médico podem gerar ou não requisições de exames. Tanto a consulta como os exames são feitos por meio de planos de saúde. Eu vou ajustar agora essa tela aqui. Então, está aqui, né? O nosso BR modelo. Ficou meio ruimzinho de ver aqui, mas eu vou dar frente pronto. Agora, né? Então, aqui é de uma vez aqui, paciente, tá ok, né? Que vão ser os vários pacientes, né? A Maria, o José, o Antônio, né? Dona Francisca, por aí vai. Então, você pensa uma entidade com um conjunto de dados semelhantes que vão ser armazenados aqui na entidade, no local. Então, pacientes, né? Os vários pacientes que vão ser marcados, vão ser cadastrados na clínica. A gente pensa em dados cadastrados no sistema, tá bom, pessoal? Essas entidades. E clínica, o que seria a clínica? Seria a clínica em si, né? E o que estaria guardado aí dentro? Clínica 1, clínica 2, clínica 3, clínica 4. Eu acho que não faz muito sentido, não, tá bom? As clínicas. Para esse sentido aqui. Eu não sei o que eu pensasse em várias clínicas aí, que é um conjunto aglomerado de várias clínicas aí, e o paciente se consultaria um determinado, uma dessas clínicas, uma das filiais dessas clínicas aí, né? Ou do hospitais, das clínicas aí que são do mesmo grupo. Que não é o caso que o texto está pedindo, essa é uma coisa bem mais complexa. Então,
Na minha opinião, essa clínica aqui não caberia, tá bom, Kézia? Ela é uma entidade que a gente não precisa para esse sistema. Tá bom. O que é que o cliente faz quando ele diz que chega, né? Quando ele chega lá? Ele acontece uma consulta, tá bom? Consulta, eu vou aumentar aqui agora, para a gente ver melhor. Acontece uma consulta. Rapaz, esse negócio desse vídeo aqui é muito bug, ó. Ficou aqui, deixa eu salvar aqui isso aí. Mas é tipo assim, é um sisteminha acadêmico, né? Feito por alunos e tal, acaba tendo mesmo, né? Não é nada profissional. Então tá aqui. Paciente, né? O paciente, ele diz que quando ele chega, ele vai ter uma consulta com o funcionário. O que seria esse funcionário? São os médicos, os enfermeiros, técnicos? Exatamente. Estão tudo junto, né? Então tudo bem. Então, Tudo funcionários são os médicos e Porque, enfermeiros. Pode porque falar. daí eu colocaria um atributo de categoria, Um tipo, de né? Categoria, né? funcionário. Entendi. Tá ok, Aham. pode ser, não tem problema, não. Tá ótimo, viu? Então vamos botar aqui. Em vez de funcionário, como é que a gente chama, como é que a gente dá o nome para esse pessoal que atende atende nesses hospitais, nessas clínicas? Então vamos dizer mais bonitinho, porque o funcionário fica parecendo genérico, né? Agente de saúde, não. Colaboradores. Colaborador, acho que é até mais genérico ainda que funcionário, né? Então, um mais específico para esse pessoal que trabalha na saúde, só que eu esqueci, né? Quando a gente quer falar tanto do... Especialista. Não especialista. Não especialista. Vamos deixar por enquanto assim, tá bom? Então, vamos lá. O que foi que ele disse aqui, né? Que o paciente, deixa eu botar mais para ele sobe aqui, ou ele fica aqui, que vai ter uma consulta, né? Ou é com o enfermeiro, ou é com o médico. Quando ele sabe qual é a especialidade que ele quer ir para o cardiologista, dermatologista, sei lá o que ser, o que for, a gente já coloca. Desculpa, eu ia falar uma coisa mais que saiu da minha cabeça, né? Eu já vou fazer uma consulta com o médico ou com o enfermeiro, né? Se eu souber já a especialidade, vou para determinado médico, se não, eu vou me consultar com o enfermeiro, depois ele vai me direcionar para ter uma consulta com o especialista. O que foi que ele disse? Ele disse que vão ter vários especialistas lá, né? Então, eu deveria ter uma entidade... Ai, não tem aqui não. Está mais para cima aqui. Então, eu deveria ter uma entidade... Bota aqui do lado. Pronto, ele em cima, né? Bota aqui do lado. Especialista, ou especialidade, né? Especialidade. Esse funcionário, esse médico, ou até um enfermeiro, ele vai ter uma determinada especialidade, né? Então, eu vou ter... Ficou meio feio aqui esse negócio, né? Deixa eu botar para cá aqui. Acho que ficou melhor aqui. Pronto. Ele vai ter uma... Pode perguntar, Franciel. Ele vai possuir especialidade. No modelo que eu fiz, eu também criei a entidade de funcionários, só que eu especializei ela em duas outras entidades, para separar médico de enfermeiro. Aí eu Pode coloquei, ser também. É aí eu, ótima ideia isso aí, viu? Uhum. aí eu Gostei. coloquei a especialidade do médico como um atributo. Ótima ideia, viu? A gente pode até mudar depois aqui, tá bom? Gostei da ideia, eu nem estava pensando nisso, mas cabe muito bem, tá bom? Então, tem os funcionários. Vamos botar por enquanto assim mais genérico, tá bom, Franciel? Aqui, ó. Especialidade, ele possui, o médico aqui vai ser cardiologia, aqui vai ter cardiologista, dermatologista, urologista, sei lá o que for. E esse médico, ele vai possuir uma determinada especialidade, ou essa especialidade vai ser possuída por um determinado médico, né? Aí, deixa eu ver aqui. Aí que o médico, ele pode solicitar exames, né? Ele vai ser aprovado por um plano de saúde. Eu vou fazer o seguinte, viu, Kedinho? Eu vou bagunçar um pouquinho aqui para colocar uma outra coisa. Esse exame, né? Ele tem que ser aprovado pelo plano de saúde. É um pouco difícil aqui da gente fazer aqui. Peraí. E esses convênios, né? O plano de saúde,
ele se relaciona com a clínica através de um convênio. Como a gente não tem uma entidade clínica, então já vou colocar aqui o plano de saúde materno que já está relacionado com o sistema, tá bom? Ele vai ser aprovado. Geralmente também os planos de saúde, eles aprovam determinada consulta, tá bom? Quando eu vou lá pedir uma consulta, o plano de saúde também tem que aprovar essa consulta. Eu não vou colocar por enquanto, deveria ter, tá bom? Não vou colocar porque vai ficar muito certinho, mas deveria ter essa prova aqui, ó. Igual como uma consulta aprovada por um plano de saúde, também uma consulta deveria ser aprovada por um plano de saúde. Não vou botar por enquanto para não caber, tá bom? Para não bagunçar aqui. Outra coisa, aqui o exame, né, Kedman, aqui, ó, que você colocou. Se você não disse aqui de quem é esse exame, de quem é esse exame aqui? Como é que eu vou saber de qual paciente esse exame, né? Então, eu deveria ter o seguinte, ó. Aqui, a solicitação vai ter um relacionamento para paciente, né? Certo? Entendeu direitinho? Quando o médico pedir uma solicitação de um exame, vai ser para um determinado paciente, tá ok? Certo? Sim, ok. Ou então a gente poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu não lembro como é que é aqui, um xizinho. Ou eu faria igual como eu fiz aí, né? Essa entidade de solicitação se relacionando tanto com o exame, como funcionário, com o paciente, ou poderia até fazer o seguinte, ó. Colocaria o outro aqui, ó. Separadinha, tá bom? Eu acho que fica melhor, fica mais fácil da gente raciocinar assim, né? Ó. E essa solicitação de um determinado, uma solicitação de um exame para um determinado paciente feito por um determinado médico ou funcionário, né? Tá bom? Ok? Ok. Lembrando, a gente tem que fazer essa mesma questão aqui da solicitação para consulta. Eu não vou colocar aqui porque vai ficar muito certinho, vai ficar muito de enxergar. Mas dá para vocês enxergarem que tem que fazer essa mesma solicitação aqui da consulta para o plano de saúde, com o exame. Dá para enxergar, não dá? É a mesma coisa. Só explica essa relação do funcionário com a solicitação, por favor, na linha de direita. Só essa parte. Peraí, fala devagar. Essa parte do funcionário, solicitação. Essa parte. Certo. O que é essa solicitação? O médico vai lhe fazer aqui o paciente vai fazer uma determinada consulta com um determinado médico, certo? Aí ele viu lá que você está com muitos líquidos aqui, o vulgo catarro, né? Aqui nos peitos, né? No pulmão, né? Muito líquido nos pulmões. Aí o que ele vai fazer? Ele pode achar que você está com um início de pneumonia, né? Aí o que ele tem que fazer para tirar a dúvida? Vai fazer aquele raio-x, né? Eu acho que todo mundo aqui já fez, eu vou ver na vida, né? Raio-x aqui do pulmão para ver o quanto ele está inflamado. Então, ele vai ter que pedir um exame, né? O médico vai solicitar um exame. Então, entre o médico e o exame, ou o médico e o exame, vai ter um relacionamento de solicitar exames, certo? Certo, não, Pedro? Deu para entender? Deu, agora eu entendi. Agora. E essa solicitação de exame ainda tem que estar relacionada com um determinado paciente, né? Porque o médico vai solicitar um exame para um paciente. E ainda vai ter o seguinte, ó, Kedman, a gente pode até fazer o seguinte, ó, para ficar mais bagunçado aqui, que eu não acho melhor, para ficar melhor, ó. Eu vou ligar logo isso aqui, ó. Porque, na realidade, aqui eu vou ter a lista de exames, né? Raio-x do tórax, raio-x do braço, exame de sangue, de urina, fezes, sei lá o que for, né? E, na realidade, o que vai relacionar com o plano de saúde, o plano de saúde vai se relacionar com essa solicitação aqui, feita do funcionário, do médico, pelo exame paciente. E toda vez que ele faz isso aqui, automaticamente, lá no sistema, já vai pedir para um pedido dessa solicitação lá para o plano de saúde, o plano de saúde disse ok, ele marca, ele disse ok, né? Tá bom? Então, acho que ficaria melhor assim. Alguém tem alguma pergunta aí? Deixa eu colocar aqui na lista aqui. Foi eu. Ah, tá, que sumiu aqui. Tá, pode perguntar. Você teria que botar alguma ligação entre plano de saúde para liberar o exame? Teria que botar aqui, ó. É aqui, ó, na solicitação. Ah, na solicitação já está dentro. Ah, entendi. Ele faz uma solicitação para
a clínica, né? E a clínica já faz aqui dentro, no próprio sistema, não sei se vocês já viram, no próprio sistema lá da clínica, ela já faz uma solicitação Só na de plano call de saúde, center, né? né, professor? Ou então quando é call center, né? Mas ele já pode marcar aqui. E toda vez quando for call center, por exemplo, ela for fazer por telefone, né? Ela tem que guardar o número do protocolo que o plano de saúde ele autorizou. Tá aqui, dia tal, o número de protocolo, o plano de saúde autorizou isso aqui, né? Tá bom? Mesmo que não seja ligado diretamente. Pode perguntar, Maria do Rosário. Professor, e a questão que tem dizendo na questão assim que o médico pode solicitar ou não? Esse ou não a gente tem que colocar? O ou não vai ser aqui nas cardinalidades, tá bom? Porque Tá às vezes bem. você faz uma consulta, o médico vai lá, vê que você tá ok. Não, você só tá com uma ronquidão aqui, a garganta um pouquinho inflamada, só vou lhe passar aqui esse antibiótico, esse anti-inflamatório, vai para casa. Nem precisa fazer exame, tá bom? Ou não, pode ser que você não faça exame nenhum, né? Quem nunca fez uma consulta sem exame? Pode perguntar, Kedman. Você tinha falado sobre a consulta também precisar ser aprovada, né? Então agora a gente pode baixar uma. Esse coisinha aqui, ó. Aqui entre essa mesma coisa que eu fiz da solicitação aqui, do exame, eu vou fazer aqui do plano de saúde com a consulta. É por isso que eu não tô Mas querendo no fazer, caso. vai ficar tanta setinha. Não, mas só para entender, no caso, poderia baixar ali uma setinha da consulta para solicitação? Aqui, Ou ó. não? Quando você vai fazer uma consulta na clínica, a clínica ainda vai, e você usa o plano de saúde, a clínica vai tentar solicitar o plano de saúde, ver se ela tem fazer solicitação de aprovação ou não. Certo? Tá certo. Daí não gera outra relação ali. Vamos aqui, peraí. Outra relação. Por isso que eu falei, essa mesma solicitação aqui para o exame, isso é a mesma coisa. Tá bom. O que eu faria aqui, para não ficar tão bagunçado aqui, tá bom? Eu não colocaria isso aqui como relacionamento. Tá ok? Eu faria o seguinte, tira isso aqui e deixaria aqui exame. Peraí, que eu tô querendo pensar na maneira de isso aqui não ficar muito bagunçado. Mas não tem como. Eu colocaria, particularmente, a consulta com uma outra entidade. Vou colocar aqui, eu não sei nem onde eu coloco, porque tem tanta seta aqui, não. Consulta. Ela pode ser entidade, pode não? Eu vou guardar lá que você foi se consultar tal dia. E nesse tal dia, você foi fazer uma consulta, né? Ó. E nesse tal dia foi com um determinado médico. Pode perguntar, professor. No que eu fiz, eu coloquei consulta como um relacionamento entre o funcionário e o paciente, né? Uhum. Aí os exames eu coloquei como atributo da consulta e o plano de saúde eu coloquei como um atributo do paciente, porque é o paciente que escolhe qual plano de saúde ele usa. Pode ser também, mas essa modelagem tua aí é o tipo de modelagem que a gente tenta evitar aqui, porque tu colocou como atributo, né? No paciente, na consulta. Foi o exame, foi? Foi, porque no texto fala que a consulta pode ou não gerar exame. Aí eu coloquei um atributo com cardinalidade de 0 ainda. Se não gerar... mas eu não entendi. Um atributo aqui dentro, né? Uhum. Eu fiz esse atributinho aqui, né? Uhum. Eu fiz isso aqui. Deixa eu botar aqui, exame, né? E se não tiver exame? Aí tem a cardinalidade do atributo, coloca 0 em N. Certo, ok. Eu não faria isso, tá bom? Porque... E se tiver... O cara passou não só o exame do raio-x do tórax, passou também... Ele acha que tu tá com um problema aí, tu vai ter que fazer o exame da urina, né? Aí, ou então de sangue também. Aí tu tem esse bocado de atributo aqui. Quantos atributos você vai ter? Mas no caso o N do atributo já não conta como vários? Certo, o N do atributo conta como vários, né? Entendi. No caso, tá ok. Entendi. Então aqui tu vai botar como atributo, né? Aí aqui dentro do atributo, a pessoa vai ter que digitar lá, urina,
Por exemplo, não, isso, pronto, outra pergunta, entendi. Tá ok, a pessoa vai botar aqui o dado, né? Ele vai escrever aqui o texto, sei lá, aquele dado de quais exames a pessoa, de qual exame que a pessoa vai fazer, né? É uma lista isso aí, certo? Seria uma lista, o N, né? De vários exames. Aí chegou um atendente novo, né? Aí a pessoa pergunta, aqui faz espermograma? Como é que ele ia saber se faz espermograma? Está gravado aonde esse nome de espermograma? Esse nome de espermograma? Aí vai depender do médico, não. Se o médico tiver algum médico Não, especializado. mas parece, não entendi, não, calma, tu não entendeu isso aí, não. A clínica, né? Nem toda clínica faz todo tipo de exame. É, Aí eu vou te perguntar lá, pra ti, eu cheguei aqui, você é atendente novato, você nem sabe direito quais são os exames que fazem lá, você não é novo, chegou hoje lá, né? Aí eu te pergunto, essa clínica faz espermograma, como é que vai fazer para saber? aí teria que olhar na entidade para ver se tem. Que entidade? Tu Entendi. não fez entidade, né? Uhum. Entendeu por que é bom não acreditar no exame da entidade, não na pergunta? Entendi. Entendeu? Porque tu tem que estar cadastrado as várias coisas, vários exames que fazem lá, aqui, ó. Tu colocar como um texto, como alguma coisa, a pessoa pode botar o que ela quiser lá, né? E se alguém colocou espermograma com S e outro colocou com X, né? Sei lá, por algum motivo, né? Aí eu vou ter que fazer um relatório de todos os espermogramas que foram tirados na clínica, vai ter 2 tipos lá, né? A pessoa tem que saber que tem com S e com X, né? O bom da entidade é porque aqui eu vou ter a certeza que eu vou ter todos os nomes aqui certinho, ninguém vai precisar ficar mudando. Se eu deixar para um usuário digitar, ele pode digitar de nome errado, de jeito errado, né? Um atendente, tá bom? Dá para entender mais ou menos o que eu estou dizendo? Entendi. Tá ótimo, né? Deu para entender que precisa aqui do exame, né? Tá bom? Poderia ser isso aqui também, Kevin, esse negócio feio aqui, ó. A gente parei aqui. Mas eu acho que para esse caso inicial que nós estamos fazendo, que é uma modelagem mais simples, tá bom? Melhor isso aqui mesmo, como a gente fez, ó. Deixa a consulta aqui bonitinho, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Inclusive, eu fiz pensando nisso mesmo, assim, pensando que tá mais simples, porque senão realmente faz mais sentido ser uma tabela. Isso. Na realidade, na prática, vai ser daquele jeito que eu acabei de mostrar, né? Quando a gente for colocar no banco de dados. Mas para essa parte inicial, que ela é mais básica, você vê que é uma coisa mais geral, né? É melhor a gente colocar assim, fica mais fácil da gente enxergar, dá para ver, né? Porque que é interessante a gente fazer essa modelagem com identidade de relacionamento, fica mais simples da gente enxergar, né? O que faltou mais aqui? Faltava alguma coisa aqui? Vai botar aqui para o texto. Cadê? Então, a clínica de especialidade já foi, né? A clínica possui convênios também já foi, com o plano de saúde. Quando o paciente solicita determinada especialidade, é marcada a consulta. Já, só um minutinho, Maria do Rosário. Ligado ao médico, daqui o médico, a funcionários, aqui enfermeiro também. Pacientes não sabem qual é a especialidade. Tanto a consulta com o primeiro quanto o médico, gerar uma requisição, tá bom? A requisição seria essa solicitação aqui, ó. Vou botar igual como eles botaram lá a requisição, né? Pegar no texto, só para ficar mais bonitinho aqui. Requisição, por meio de plano de saúde, está ok. Então, tá aqui, né? Uma coisa. Pode perguntar, Maria Rosário, se eu continuar, pode perguntar. É porque na questão tem dizendo que o paciente que não possui uma requisição, ele vai primeiro para a enfermagem. Vai primeiro com a consulta para a enfermagem. Certo. É por isso que a Kedmo colocou aqui funcionário. Porque esse funcionário pode ser tanto médico como enfermeiro, né? Que vai fazer aquele exame inicial lá. Vocês já fizeram isso? Eu já cheguei uma vez na urgência, né? Que me atendeu foi a enfermeira. A enfermeira chegou lá, perguntou o que é que eu tinha, mediu minha pressão, fez mais ou menos aqui o que é tirou aquela informação básica que achava que era e que me mandou para um dos médicos lá de plantão, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Aí, como a Kedma não quis botar 2 separados aqui, 2 entidades, né? Ela colocou aqui funcionários, que vai caber tanto médico como enfermeiro. Aí ela poderia colocar lá alguma informação dizendo, esse aqui é o médico, esse aqui é um enfermeiro, né? Então, quem foi que falou? Acho que foi o Franciel que falou, que fez uma Foi, professor. especialização, né? Uhum.
Foi isso. Aqui, ó, pronto, aqui, ó. Você pode dar também especialização, esse bichinho aqui bonitinho, esse triângulozinho. Eu vou apagar ele, e vou colocar essa especialização. O que é essa especialização? É quando eu tenho duas entidades aqui, o médico e o enfermeiro, né? Os dois são, o que a gente acabou de falar, um funcionário, né? O funcionário lá da clínica, tá bom? Então, tá aqui, ó. E na clínica eu vou me consultar com esse funcionário. Opa, aqui não tá dando certo, não. Essa merda tá ligando aqui, né? Vai que negócio chato. Não tá ligando aqui, não. Meu Deus do céu. Esse BR modelo aqui já usei uma vez, mas não tô conseguindo usar mais, não. Deixa eu mostrar aqui na... Eu não tô conseguindo, a princípio, fazer aqui, mas deixa eu mostrar aqui no slide. Alguém tu lembra, Franciel, qual é o slide que tem lá? Lembro não. Mas para mim, eu não lembro, mas para mim que no slide você tem que colocar a entidade mãe e aí coloca os especializados embaixo. Aí, no caso, só apaga a entidade mãe, que é... Eu queria ver aqui qual era... É aquele símbolo bem ali mesmo, só que eu não estou conseguindo saber, achar aqui sobre aqui. Especialidade. Achar aqui aqui tem aqui, no coisa aqui. Estacionamento, qualidade, a última generalização e especialização, a última mesmo. Olha, era aquele triângulozinho mesmo, né? Não sei porque que ele não está pegando, tá bom? Então, ó, o que que queria fazer lá, ó? Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui mais bonitinho. Tá aqui, ó, cliente, né? Ah, ele é o contrário, né? Ele bota o contrário lá. Será que é porque eu estou colocando o contrário? Mas acho que isso não tem nada a ver, tem? Acho que tem a ver sim, né? Ah, Porque tem que botar ele isso liga aí. nas vértices. Ah, eu vi que é. Opa, eu vi que tem, né? Mas não deveria, né? Geralmente eu gosto de fazer o contrário, mas ele botou aqui, né? Ele colocou aqui, eu já coloquei bem bonitinho, botei o contrário aqui, né? Bem, vamos botar assim então, né? Eu prefiro ao contrário, porque na verdade, quando eu levo mais ao contrário, mas está aqui. Vamos fazer o seguinte, está aqui, né? Cliente, e aqui vai ser um funcionário, né? Certo? Tá aqui. Então, quando o cliente chega, ele vai se consultar com um funcionário, que pode ser tanto um médico como um enfermeiro, certo? E o que é que vai acontecer? Essa entidade aqui, funcionário, ela vai herdar dessas duas entidades aqui, de uma delas, as suas especificidades. Então, eu tenho um funcionário lá na clínica, e esse funcionário, em alguns determinados momentos, vai ser um médico, algum funcionário vai ser um médico. E alguns desses funcionários aqui vai ser o enfermeiro. Então, nessa lista aqui, nessa entidade aqui, vão estar armazenados tanto informações de funcionários médicos como os enfermeiros. Eles vão, e os clientes, o paciente, né, vai se consultar com algum desses funcionários, tá bom? E, ó, aquela história lá, ó, esse funcionário, ele vai possuir uma especialização, né? Especialidade. Também, primeiro, tem especializações, podem ter, né? Então, tá aqui, o funcionário vai ter uma determinada especialidade, pode ser de médicos ou então de enfermeiros, e os clientes vão estar consultando com eles aqui. Tá ok? Deu para entender? Alguém não entendeu essa parte aqui da especialização? Deu, né, Maria do Rosário? Graças a Deus que entendeu essa parte aqui. Isso aqui não é tão simples, a maioria dos alunos não entendem essa questão de especialização, tá bom? Aí, o que é que você deveria fazer aqui, ó? Agora, para ficar mais bonitinho, tá bom? Ai, meu Deus do céu, agora o negócio vai bagunçar aqui. Vamos lá, aqui, deixa eu ver se eu consigo botar mais para cá. Ó, agora deu certo.
A consulta também vai ser autorizada por um plano de saúde, né? Pronto, agora deu certo. Ficou bonitinho, né? Consegui realmente colocar. Às vezes é ruim da gente organizar esse negócio. Mas tá ok, tá de boa, tá? Dá certo, deu certo aqui. Todo mundo entendeu isso aqui? Ah, ficou faltando o exame aqui, né? Ó. O exame, por isso que eu tirei, né? Porque o exame também ele vai se relacionar aqui, ó. Essa requisição é do médico, né? Ó. O negócio vai se cruzar aqui. Ficou meio feio, mas deu certo aqui. Pronto, o paciente tem que vir para cá. Ah, agora deu certo aqui. Às vezes, você posicionar esses negocinhos aqui dá tanto trabalho, rapaz, que você fica tonto aqui, ó. Pronto, tá melhor agora aqui. Agora deu certo. Deu para entender direitinho aqui, pessoal? Tem certeza? O negócio ficou meio feio aqui, mas isso aqui é com calma, é com carinho que vocês vão organizando, tá bom? Vai ficar mais bonitinho aqui, de maneira mais visível. Mas acho que deu para vocês entenderem aqui o básico, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam é isso aqui, tá bom? Você vai pensar no sisteminha seu, vamos tentar ser originais e fazer isso aqui, uma parte do trabalho. Então, vamos agora para o trabalho. Alguém tem alguma pergunta com isso aqui antes da gente ir para o trabalho? Não? Então, para finalizar nossa aula, vamos para o nosso trabalho. Já coloquei aqui, né? Coloquei o arquivo... deixa eu voltar aqui. Vou visualizar como aluno aqui, fica mais fácil de vocês verem. Então, vocês vão ver aqui no trabalho, um de modelagem. Vou achar aqui o arquivo. E é aquilo que eu expliquei na aula passada para vocês, tá bom? Trabalhar a proposta de um sistema. E vocês vão propor o sistema, botar um texto bem bonitinho lá, aquele negócio bem... Texto bonito, bem pontuado, né? De português, aquela palavra, vocês vão botar um texto que é aquele texto que o vendedor dá para a gente, né? Aquela fala de vendedor, né? Dizer que é o melhor sistema do mundo lá, explicando, né? Para que ele serve. Vou mostrar o diagrama de cidade de relacionamento, que é o que a gente acabou de fazer, em relação ao sistema que vai ser armazenado no sistema. O dicionário de dados, que é a explicaçãozinha básica dos atributos lá dos nossos relacionamentos. E vamos fazer uma apresentação explicando isso bem bonitinho. Lembrando, a apresentação é um videozinho bonitinho, aparece o rostinho de vocês lá, todos do grupo falam, e me manda o link dessa apresentação. E isso vocês vão mandar, ó, no PDF único, seguindo o modelo de artigos do SBC, tá bom? Aqui estão a avaliação do que a gente vai do trabalho. E aqui embaixo está o linkzinho aqui, ó, do SBC. Você vai clicar aqui, abre aqui a página do SBC, já aqui na parte de artigos, tem o de artigos e de capítulos de livro. Não é de capítulo de livro, é de artigo. Você clica aqui, deixa eu ver se a internet está boa. Aqui é pequenininho, mas minha internet está tão lenta hoje. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Ai, meu Deus, esse negócio demorado. Acho que nem na internet. Esse site desse BC que é ruim, ó. Vamos aqui clicar aqui em download e ele vai baixar um zip. Já até baixei aqui em um determinado momento. Eu não baixei, não. Eu baixei outro computador. Então tá aqui, vou abrir ele, né? Vou botar aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Modelos para artigos. Vou entrar aqui. Os templates da SBC, né? Tem vários templates aqui, ó. Tem o Word, esse ODT aqui, tem aqui um PDF, alguns outros templatezinhos, tem aqui um LaTeX, quem souber usar LaTeX. Se não souber, o pessoal está tentando fazer um curso de LaTeX aí para vocês, o pessoal do primeiro do período anterior, né? Eles vão fazer algumas ACS para vocês, atividades curriculares de extensão, então vocês podem saber como é que usa o LaTeX, que é um editor que a gente usa bastante para escrita de artigos científicos. Mas eu sei que a maioria de vocês vai usar o Word, né? Então tá aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Vou abrir a edição aqui. Então vamos aumentar. Tá aqui, ó. Tá em inglês, mas não precisa escrever em inglês, tá bom, pessoal? Então, é um modelo de artigos científicos que a SBC usa. Eu estou botando ele como padrão, porque eu tinha que escolher algum padrão, então eu pensei, não, vou escolher logo um que a gente usa muito, talvez vocês vão usar no futuro, né? Então, aqui, ó,
o título do trabalho, o nome dos autores, que são vocês, né? Ó, foi em grupo, se não foi em grupo, só bota um. E aqui é a filiação de vocês, né? Universidade Federal do Piauí, blá, blá, blá. No caso, só vai ter um, apaga as outras, né? Aí fica só um aqui. Aqui, contato de e-mail, né? De vocês. E aqui um resumo, mais um e-mail básico do que se trata o trabalho e o abstract, né? Que esse mesmo resumo aqui é em inglês. Então, um resumozinho bem básico, vamos colocar. E aqui vão estar os capítulos, né? Você lembra que tem tanto? Tinha a proposta, né? Então, você coloca aqui a proposta. Se você for bom de escrita, pode colocar aqui a introduçãozinha primeiro, né? Se não, coloca a proposta. Aí o textozinho, lembra que tem a fontezinha já dele. Não mudem as fontes, tá bom? A fonte dele tem que ser essa. Coloca aqui o modelo de identidade de relacionamento. Aí você pode colocar a imagenzinha, ó, tem imagem. Tem aqui, ó, o número da figura, você coloca bonitinho, né? Quando você vai falar de uma figura, você diz, ó, a figura tal, que é o modelo de identidade de relacionamento. Se tiverem subtópicos, né, ó, tá aqui, ó, 4.1, você pode criar também. A tabelinha, você coloca que ele botou em forma de imagem, né? Você pode colocar uma tabelazinha normal aqui. E acabou, basicamente sim, referências, né? Você pode colocar referências. Você pegou algum texto, pegou alguma informação de um livro, alguma coisa, você coloca as referências aqui de onde você colocou, tá bom? Quem não sabe escrever referência, eu vou dar uma dica aqui rápida, tá bom? Estou deixando o negócio pronto. Você pode entrar aqui no escolar, né? Eu coloco escolar aqui, ele vai para o Google Escolar. Alguém conhece o Google Escolar? Google Acadêmico? Ninguém aqui conhece? Muita gente conhece, algumas pessoas conhecem, outras não. O que é? É um buscador para textos científicos, tá bom? Eu vou colocar... Alguém tem o nome de um livro aí? Lembra o nome de um livro? Não? Ninguém? Ai, meu Deus, ninguém lembra. Eu tenho que lembrar aqui sozinho. Eu tenho que lembrar olhando aqui. Deixa eu olhar aqui o nosso plano de ensino, né? Nosso plano de ensino ele também está escrito em formato bibliográfico, né? Ó. Vou pegar o nome de um aqui completo, ó. Tá aqui, ó. Sistemas de bancos de dados, né? Ó. É do Ramakrishna, né? Vou voltar lá e boto o título do livro, né? Ele já coloca aqui, se eu clicar, ele vai direto para o livro, né? Coloca algumas informações aqui, ó. Diz que é do Ramakrishna, é um livro. Eu posso vir aqui em quantos outros artigos relacionados que tem a ele, quantos outros livros, artigos citaram esse livro, e vou aqui clicar em citar, ó. Já aparece em formato bonitinho aqui, ó, de formato de bibliográfico, copia e cola, né? Se você estiver usando o LaTeX, você pode vir aqui no BibTeX, pega a informação aqui do LaTeX, aqui no BibTeX, né? Essas informações aqui mais codificadas. Se não for o caso, copia aqui, né? Copia aqui, tem vários tipos aqui. Escolhe uma das suas formatos de referência, volta para lá para o seu trabalho e cola aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta quanto ao trabalho? Eu não gostaria, quando já está tarde, vamos fazer o seguinte, quem tiver alguma pergunta quanto a seu trabalho, né, se você tem uma ideia, alguma coisa, vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Eu só queria perguntar alguma coisa. Pode perguntar, João Pedro. Só uma dúvida, o senhor vai querer que a gente faça o trabalho nesse modelo que o senhor mostrou e da mesma maneira, tanto em inglês como em português? Não, você coloca em português, rapaz. Não sei que se você ler o português, pode colocar também, não tem problema não. Até é bom escrever em inglês, né? O que é que tem que ser em inglês e em português? É o resumo, né? O resumo aqui em português é um formato de artigo. Você bota um resumo do trabalho do que se trata e bota o abstract, que é o mesmo resumo, essa tradução aqui, ó, de português para inglês, tá bom? O restante aqui você bota em português mesmo, tá bom? Não sei que você quer botar em inglês, também não tem problema não, tá bom? Fazer alguma pergunta? Eu vou fazer o seguinte, próxima aula, quem quiser tirar dúvidas sobre o seu trabalho, a gente tira na próxima aula. Mas também eu vou colocar lá um fórum de tira dúvidas sobre o trabalho, eu vou criar, vou avisar para vocês, e vocês já podem colocar lá, mas de qualquer forma, também na aula presencial próxima, a gente vai discutir o trabalho, quem tiver alguma discussão do trabalho. Se não tiver,
a gente tenta resolver mais exercícios que você acha que é bem legal, né? Em vez de eu ficar dando aula, que é isso, identidade, que é atributo, eu acho que é bem mais legal pegar um exercício e começar a resolver com vocês, que vocês até tentam pegar o raciocínio, tá bom? Deixa eu ver o que foi que perguntou. Ferramenta útil, aula de amanhã. Nós não vamos ter aulas a princípio de sábado, tá bom? Tem um dia lá marcado, mas nós não vamos ter só se eu marcar. Outra coisa, próxima semana nossa aula não vai ser na sexta, porque na sexta eu vou viajar. Então, eu vou trocar de horário com um dos professores e eu vou avisar para vocês via notícia, tá bom? Ok? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida quanto ao trabalho? Quanto ao trabalho, não quanto a sua ideia do trabalho. Se não, muito obrigado, boa noite, muito obrigado por vocês. Gostei muito de hoje, viu? Foi muito boa a aula. E gostaria que nas próximas aulas vocês também desenvolvessem outros sistemas. Pode perguntar, Ketman. Professor, ali a referência, eu acho que eu me perdi na hora. O que o senhor espera que a gente referencie exatamente? Se você pegou alguma coisa da internet, né, uma imagem dessa aqui da internet, por exemplo, Ah, né? tá. Não é sua, Entendi. né? Você tem que referenciar. Se você Sim, pegou sim, algum claro. texto, uma explicação de um livro, de um artigo, você também bota aqui. Tá, tudo bem. É porque olha até... aqui, pode falar. Pode falar. Tá bom. Inclusive, Até o tem momento... Desculpa. Você primeiro, vai. Pode falar. Até o momento o nosso trabalho não precisou disso, por isso que eu perguntei. Pronto, era só isso. Tem aqui, eu não estou encontrando onde mas tem determinados momentos que ele cita, né? Ele diz que tal determinado texto veio de tal referência, né? Eu não sei porque aqui não tem em português, né? Mas não tem nada não, se não tiver, não tem problema não. Tinha algum local aqui que ele fazia uma coisa do tipo assim, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui, ó, você pegou das primeiras aqui, né? O Bowlick, né? 1991, né? Aí vamos supor que essa parte aqui você se inspirou lá, aí ele coloca alguma coisa do tipo, né? Ó. Porra, que negócio difícil. Vírgula 1991, né? Para dizer que você se inspirou nesse texto aqui, nessa referência, né? Mas não está aqui. Não precisa colocar isso não, tá bom? Pelo menos colocando esse formatozinho aqui já está de boa, ok? Pois tá ok, pessoal. Muito obrigado. Quem não tiver, até a próxima aula. E quem tiver alguma dúvida ainda pode tirar, senão já está de boa por hoje. Eu já vou aqui tirar a gravação e vou deixar lá no link lá para vocês depois assistirem de novo na turma virtual, tá bom?